O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na manhã dessa terça-feira para a China. A viagem deveria ter ocorrido no dia 25 de março, mas foi adiada por conta de um diagnóstico de pneumonia do presidente. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e o objetivo de Lula com essa viagem é colocar o Brasil nos holofotes da diplomacia. Mas quais são as reais intenções de Lula com essa viagem? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui ao meio-dia em Brasília os deputados federais, delegado Paulo Belisque e também o deputado Padre João. O padre ainda não chegou? Então, o deputado delegado já está aqui com a gente, o deputado Padre João deve estar chegando aí daqui a pouco, para conversar e integrar esse debate aqui no meio-dia em Brasília. Esse debate a gente sempre busca ouvir os dois lados, vocês sabem que a gente sempre busca entender o lado da direita e da esquerda. O deputado Padre João quer conversar também com a gente sobre esse assunto, lançando luz sobre esse tema. Tudo bem, deputado? Bom dia, Kisberg. Bom dia, antagonista. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço para todas as pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão aqui. Primeira vez no Meio-Dia em Brasília, seja muito bem-vindo, as portas do Meio-Dia estão sempre abertas, e esse programa é um programa de debates, é um programa que a gente busca ouvir figuras antagônicas, e o tema, embora seja uma viagem considerada normal, é uma viagem, de fato, diplomática do presidente Lula, tem um tema, deputado, que é interessante a gente abordar. Lula retoma a tradição diplomática do Brasil e tenta uma proposta de mediação e paz entre a Ucrânia e a Rússia com o presidente Xi Jinping, que inclusive o presidente da China, como uma forma de aproximar aí as relações entre o Brasil, a China e também colocar o Brasil aí nos holofotes diplomáticos. Mas a pergunta que eu faço para o senhor o senhor avalia que com essa viagem Lula tenta talvez um trampolim político? Então, em primeiro lugar, eu tenho que deixar aqui bem claro que não existe nenhuma espécie de proposta de paz com participação de ditaduras, né? A gente está falando da China, que é uma ditadura comunista, e da Rússia, que é uma ditadura comunista também, né? Só com outro formato, outro disfarce. Então, eu já coloco aqui que é absurda qualquer espécie de discussão de paz entre o Brasil e a Ucrânia, levando em consideração a participação do Lula numa conversa com ditaduras, tá? Como é o perfil do presidente. O perfil dele é de relação diplomática com ditaduras. Ditaduras que são que reprimem liberdades individuais, que reprimem direito à vida, liberdade de expressão. Então, não tem nada de democrático nessa viagem, não tem nada de democrático nessa manifestação do Lula, né? O que ele está buscando num momento em que ele deveria estar focado no Brasil, né? A gente está chegando aqui a 100 dias de governo sem nenhuma espécie de progresso, somente prejuízo. Prejuízo econômico, prejuízo à liberdade individual, prejuízo à segurança pública. Lembrando aqui, né, um fato muito triste aconteceu hoje, se repetiu hoje, a morte de crianças por ataques dentro de escolas em Goiás. Então eu deixo aqui o meu sentimento às famílias e às vítimas os familiares das vítimas, porque esse é o tipo de prioridade do presidente Lula. Ele quer viajar para países comunistas para discutir temas ditatoriais, ao invés de estar aqui no Brasil, no país em que ele deveria chefiar, trazendo alguma espécie de estabilidade, alguma espécie de segurança para a população. Então, é extremamente deplorável essa atitude do presidente Lula, seguindo aqui o padrão do governo PT. Deputado, no relatório final do Gabinete de Transição Governamental, a gente percebe que o governo tentou falar que abriria esse espaço internacional, talvez de relações diplomáticas, mas, assim, pelo que a gente viu nesse relatório, não tem nada muito concreto, assim. O relatório é cheio de generalidades, ele fala que a ideia é aproximar de outros países, é aumentar as relações, sem trazer, de fato, um plano concreto do que o país, como o Brasil vai se posicionar diante dos temas nacionais. O senhor avalia que, de fato, Lula tem um plano aí, um plano de voo para as relações do Brasil com o exterior? O Lula, ele tem um plano de poder, único e exclusivamente. Ele não tem um plano
para melhorar o Brasil, para melhorar a condição do brasileiro, a economia brasileira, a segurança pública brasileira. Ele não tem esse plano. O plano dele é um plano de dominação e um plano de destruição, né, daqueles que eram inimigos dele. Ele declarou há pouco tempo, né, que o sonho dele seria foder o ministro Moro, né, hoje senador da República, Sérgio Moro. Veja, esse é o plano do presidente Lula para o Brasil, a destruição total do nosso país com um plano de vingança, né? A gente está vendo um governo de vingança. O ministro Haddad, que está na China, né, conseguiu até agora prejudicar muito a economia. O Pacheco, né, o presidente do Senado, que deveria estar aqui pautando matérias importantes do ponto de vista legislativo, como a CPMI, do dia 8 de janeiro, está na China. Fazendo o quê? O que o presidente do Senado está fazendo na China num momento em que a gente tem tanta matéria legislativa importante? Eu pergunto aqui para os ouvintes, né, nós estamos com 100 dias de governo e nada foi aprovado, nada foi pautado. Essa inércia do governo Lula é extremamente prejudicial para o Brasil. Essa é a minha leitura. Esse é o plano, né, um plano de revanche, um plano de destruição, um plano de vingança contra o brasileiro. Deputado, a gente tem aqui o deputado Padre João, que já está aqui com a gente. Deputado, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Eu não estou te escutando. Verifica, por gentileza, se o seu microfone está desligado. Saudação, Cris Vasconcelos, todos os que acompanham Meio Dia em Brasília, e também ao deputado Paulo. Obrigada, deputado. Obrigada pela gentileza de vir ao Meio Dia em Brasília. Hoje temos duas figuras exclusivas, primeira vez os dois aqui no Meio Dia em Brasília. Obrigada por virem aqui. E, deputado, a gente está discutindo aqui, eu conversei agora há pouco com o deputado delegado Paulo Belischi sobre a viagem do Lula ao Brasil e, obviamente, a gente entende que essa viagem é um compromisso formal e de negócios que é comum aos presidentes da República. Mas meu questionamento para ele, já que já foi ventilado amplamente na imprensa e tem sido ventilado, inclusive, pelo próprio governo, que o Lula tenta aí, com essa viagem à China, talvez um acordo aí, tentar colocar o Brasil nos holofotes da imprensa internacional, tentando aí um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, um acordo de paz. O senhor avalia que com essa viagem o Lula tenta aí um trampolim diplomático? Não, veja, a principal missão do Lula é econômico. Economia e tecnologia. Né? Então, na economia, nós sabemos que o Brasil é o principal produtor de proteína. Então, a reabertura para a exportação da carne bovina, ela é estratégica para o país. Então, não só retomar os grandes frigoríficos que já exportava, mas também novos frigoríficos, habilitar. Então, é uma questão também econômica. Ter também um satélite que ajuda a monitorar toda a questão ambiental, com foco sobretudo na Amazônia, é muito importante. Por isso que está junto com o próprio Fernando Haddad, que é a economia, junto com também o ministro da Agricultura e Pecuária, né, que o Brasil é uma referência, a própria Luciana Santos, enquanto ministra, Ciência, Tecnologia e Inovação, também. Então, por isso que não é esse só o foco, não é um trampolim. É discutir a economia, é recolocar o Brasil no cenário internacional. Veja, a retomada do BRICS. O BRICS, nós estamos falando aqui da metade da população do mundo. Então, a primeira agenda do Lula é a posse da ex-presidenta Dilma, de um banco que vai cuidar de meio mundo. O pessoal brinca assim, né? Olha, é meio mundo, é literalmente meio mundo. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, metade da população, quase metade da população. Então, é muito estratégico reposicionar o Brasil e garantindo esse poder estratégico para a presidenta Dilma. Então,
nós estamos falando de economia, nós estamos falando da política ambiental, que é central para todos os países responsáveis, né, do mundo, que têm responsabilidade no desenvolvimento sustentável. E o Lula sempre teve muita habilidade nas questões de paz. Eu não tenho dúvida de que ele pode contribuir também nesse processo. Um diálogo também que se amplia, e qualquer guerra ela só traz prejuízo para todo mundo. Toda guerra só traz prejuízo, inclusive na economia, mas, sobretudo, na dignidade do ser humano. Deputado delegado Paulo, a sua avaliação sobre o que o deputado Padre João falou, e especialmente também, inclusive está previsto para essa agenda a visita do Lula a Dilma no BRICS. Como é que o senhor avalia também esse posicionamento da Dilma aí à frente do banco? Em primeiro lugar, eu queria destacar que o Padre João falou que a guerra ela traz prejuízo, né? Padre, eu queria que o senhor lembrasse, né? E aí eu faço aqui uma observação um pouco mais geral. A Kiss, no começo da transmissão, perguntou como é a pronúncia do meu nome, né? Um nome com poucas vogais. Kiss, meu nome Bilinski é ucraniano, né? Meu avô nasceu na Ucrânia, veio para o Brasil. Então eu posso destacar aqui para vocês de uma forma muito importante o que o padre está mencionando, que deve cessar a guerra, é óbvio que deve cessar a guerra. Lembrando aqui que o agressor é a Rússia. Tá? A Rússia invadiu a Ucrânia, matou, destruiu, estuprou, queimou ucranianos e ucranianas no caminho de uma forma de dominação absurda, né, da Rússia, que deseja, de alguma forma, retornar ao bloco comunista da ex-União Soviética. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que o Padre João e o presidente Lula reconheçam, né, que a proposta de paz feita pelo presidente Lula é uma proposta de paz infantil, que não leva em consideração a restituição dos territórios, os territórios ucranianos que foram tomados pela Rússia, dentre eles a Crimeia, e não leva em consideração a recomposição dos prejuízos econômicos que a Ucrânia sofreu. Esse é o primeiro ponto. Em relação a ex-presidente Dilma, destaco aqui que o Brasil é o primeiro lugar do mundo a exportar incompetência, né? Já vi uma entrevista da presidente Dilma em que ela se mostra incapaz de compreender as perguntas que são formuladas, né, na língua inglesa. É básico, né? Conhecimento básico. Então, para mim, é uma demonstração de incompetência, não só da ex-presidente impeachmentada no Brasil, mas também do presidente Lula ao recomendar, né, para uma posição, segundo o padre, tão importante, né, um banco tão importante, uma pessoa absolutamente incompetente, não consegue nem compreender a língua que é utilizada na gestão do banco. Foi no governo Dilma que a gente consolidou o BRICS. Foi no governo Dilma. Então, é muito estratégico. Acho que a página da incompetência na presidência da República é uma página do passado, um passado muito próximo, onde nenhum chefe de Estado tinha interesse de dialogar com o presidente do Brasil. O presidente Lula, no dia da posse, a gente foi testemunha de que ele recebeu e dialogou com mais chefe de Estado do que o ex-presidente teve durante 4 anos. Então, as o Brasil hoje está ditaduras no comunistas, cenário. né? É um novo cenário. Aí é complicado. E, de fato, de competência, de diálogo internacional. E o Brasil, essa relação internacional, ela é também de inteligência, e o Brasil tem muito que exportar, além de matéria-prima. Por isso que o diálogo do Lula ele não é de uma submissão, nem à China, nem Rússia, nem muito menos aos Estados Unidos também, porque o Brasil, o Lula tem sido muito firme em retomar a industrialização, a agregar valor à matéria-prima nossa, seja mineral, seja animal, seja vegetal, seja, por exemplo, o que resolve a gente ser o maior produtor de soja ou de carne ou carcaça? Nós exportamos boi vivo, gado vivo.
exportamos gado vivo. Então, nós temos que agregar valor ao que nós produzimos. Além de ser tão estratégico, um satélite que possa monitorar e garantir, assim, maior responsabilidade social e ambiental ao que nós produzimos. Porque as nossas áreas desmatadas é o suficiente para ajudar a alimentar o mundo, né? Então, nós temos como barrar a fome e a miséria que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Hoje nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome. Isso é um escândalo, com um Brasil tão rico, de extensão territorial, de diversidade do clima. Nós podemos produzir culturas de clima frio ou clima mais quente. Então, nesse sentido, o Brasil se reposiciona de cabeça erguida nesse cenário internacional, dizendo assim, olha, nós temos que dar um basta à exportação de commodities, por isso que também a industrialização, buscar financiamento para agregar valor ao que nós produzimos. Então, nós temos como importar tecnologia, sim, mas temos tecnologias também para exportar. Lembra do pré-sal? Inclusive, nós temos que retomar a questão do petróleo também. É fundamental, né? Mas nós temos que, primeiro, garantir aos brasileiros e às brasileiras acesso a tudo necessário, desde a alimentação ao bem viver, né, para viver assim com dignidade. Perfeito, deputado Padre João. Eu volto a palavra para o deputado delegado Paulo Beliski, já com o seguinte questionamento. A gente tem assistido nos últimos dias algumas falas meio polêmicas. A gente sabe que o cenário internacional é um cenário complexo. E o Brasil, para de fato se assegurar aí no cenário internacional, se posicionar como um país de relevância, ele precisa se posicionar. A gente viu algumas declarações, inclusive do presidente Lula, no que diz respeito à guerra da Ucrânia, que o próprio deputado delegado Paulo falou agora há pouco, e que ele amenizou os impactos sofridos pela Ucrânia, enfim, fez diversos outros comentários. Eu pergunto para o deputado delegado Paulo, até que ponto algumas falas de Lula podem refletir negativamente na imagem do Brasil no exterior? Veja, a guerra na Ucrânia é um assunto tratado internacionalmente desde a invasão. Então, o mundo inteiro coloca seus olhos em cima do que acontece diariamente, dos crimes de guerra praticados pelo exército russo, os estupros, as mortes, tudo que acontece hoje na Ucrânia está sob os olhos do mundo. Se o presidente Lula fala sobre a guerra na Ucrânia, minimizando os atos violentos, minimizando o papel de invasor do Putin, minimizando os danos causados ao país, à economia da Europa e demais países. Quando ele fala isso, ele se posiciona de acordo com as ditaduras, ele se coloca do lado das ditaduras comunistas, dos criminosos de guerra. Esse é o problema, esse é o grande risco que o Brasil corre hoje. Ser associado internacionalmente como uma nação amiga de criminosos, uma nação amiga daqueles que invadem o país buscando anexação de territórios, buscando a realização de um sonho comunista de recomposição da União Soviética. Então, do meu ponto de vista, as afirmações do Lula são extremamente danosas, elas mancham a imagem do país, não só perante seus cidadãos, mas também internacionalmente, porque colocam o Brasil como um país ignorante das violações que estão sendo perpetradas diariamente pelo governo russo nessa invasão criminosa da Ucrânia. Deputado Padre João, sua avaliação sobre isso, e será que o Brasil não tem muito risco entrando nesse imbróglio aí da guerra da Ucrânia com a Rússia? Como é que o senhor avalia? Não tem esse risco, porque, na verdade, não é a verdade de que o Lula tem se posicionado de um lado, ele tem buscado o diálogo. Ele tem buscado o diálogo e buscando, assim, um entendimento. Ele não tem se posicionado, desde a campanha, ele não se posicionou favorável ou invasão. Até porque também essa guerra, acho que virá
uma maior clareza das responsabilidades que tiveram por trás, inclusive ingerência norte-americana, a União Europeia. Então, quem que de fato provocou o início da guerra? Quem de fato provocou? O senhor questiona também a Nicarágua, padre? O que está sendo feito pela ditadura com os seus colegas padres na Nicarágua, sendo presos, sendo proibidos de professar a fé católica? O senhor tem que ser mais coerente na sua fala. Olha, a questão de coerência, eu sei qual que é o limite. Portanto, eu procuro ser coerente. E sou coerente em relação à defesa da vida, à defesa da liberdade religiosa, o Estado laico, o Estado deve ser laico. Eu sempre preguei isso e assim deve ser. Agora, afirmar que o Lula está de um lado não é verdade. Seja negociada uma paz na Ucrânia sem a recomposição dos territórios invadidos, ele está sim se posicionando do diálogo, sempre foi do entendimento. E é isso que ele está buscando. Ele tem moral para isso, ele tem estatura para isso, diferente de tempos sombrios do qual nós saímos, né? De que nenhum chefe de Estado não dava credibilidade nenhuma para o presidente brasileiro. Então, hoje, o Lula tem como arbitrar, sim, com competência, e nós vamos ver fruto disso. Vamos ver fruto. Até porque criminaliza, de certa forma, o socialismo, e o grande problema, quem que está gerando mais fome e miséria para o mundo afora é o capitalismo, é o neoliberalismo, né? E é verdade, a recuperação do fascismo e do nazismo, aí sim, isso tem sido uma coisa desastrosa, que contaminou, inclusive, o nosso país. Olha o que está passando nas escolas, olha o que está passando. Padre, eu preciso lembrá-lo aqui que a Igreja Católica excomunga aqueles que são de acordo com o socialismo e o comunismo. O senhor está em território perigoso aqui, padre. Esperar o deputado Padre João concluir a fala dele, aí depois o senhor pode concluir e falar a sua opinião. Só para a gente manter aqui o nosso debate no mais altíssimo nível, como a gente costuma fazer sempre aqui, e eu conto com a sua compreensão. Deputado, para finalizar. Então, Vasconcelos, o que quis dizer é que, às vezes, ao satanizar o socialismo, é um grande equívoco. Porque todo cidadão, seja ele de qualquer país, deve ter acesso às riquezas, aos bens naturais. O minério não foi criado só para alguns, a terra não é só para alguns. Todo ser humano deve ter acesso a tudo necessário que lhe garanta dignidade, serviço de saúde, de educação, da assistência, moradia, trabalho, tudo necessário. É isso que se quer. E é isso que se constrói, que estamos buscando e retomando no país. Diferente da concentração de renda para uma minoria e a maioria passando fome. O Brasil, em 4 anos, levou 33 milhões de brasileiros passando fome, 125 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Hoje, o brasileiro que ou passa fome ou está comendo comida envenenada, com agrotóxico, que prevalece o modelo de produção que envenena e mata o nosso povo. Sem contar as outras atividades econômicas, sem nenhuma fiscalização, como as grandes atividades minerárias, que está gerando mais morte. Então, o que nós estamos falando é socializar, sim, não só os bens, mas os meios de produção, garantir dignidade para o nosso povo. Temos que retomar isso. Isso é ser cristão. Vocês que falam em nome da família, como que defende a família com as pessoas desempregadas, sem ter acesso à educação? Que Deus é esse que concentra o pão para uma minoria? Que vocês sempre falam, né? Que pátria é essa? Que soberania é essa de país que só cuida de um dos filhos, os outros podem estar na miséria ou na escravidão? Nunca tivemos tanto trabalho escravo ou análogo escravo como nos últimos tempos. É um escândalo para o nosso país. Por isso que o Lula, ao retomar o Estado brasileiro, ele tem autoridade para dialogar com outros países e com a presidenta Dilma à frente do BRICS, de um banco, que é meio mundo, a metade da população do mundo
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é a metade da população do mundo, e esse BRICS tem um banco e apresenta Dilma à frente. Com certeza o Brasil ganha, e muito com isso. E vão ganhar investimento ambiental, investimento em serviço ambiental, em serviço social e, sobretudo, a retomada da industrialização do nosso país, agregando valor. E quando agrega valor às nossas riquezas, vão ter mais imposto, e mais imposto é mais recurso para saúde, educação e para assistência, e para investimento também na parte de infraestrutura. Deputado delegado Paulo Belinsky, para suas considerações finais sobre esse tema e também responder aí as pontuações feitas pelo deputado Padre João. Seu microfone está desligado, eu Então, acho. em primeiro lugar, eu queria relembrar, né, a todos os ouvintes que a Igreja Católica... Oi? Retornou? Consegue Pronto. me ouvir? Uhum. Alô? Estamos te ouvindo, pode falar. Então, em primeiro lugar, queria relembrar que a Igreja Católica excomunga. Isso. Relembro aqui, então, que a Igreja Católica excomunga todos os fiéis que, de alguma forma, fazem menção positiva ao socialismo, ao comunismo, se associam a essa ideologia, que é uma ideologia genocida em si, né? Eu posso dizer aqui que foi dito sobre socialização, sobre bem-estar, a única forma de gerar, né, gerar emprego, gerar alimento, gerar renda é o capitalismo. Todos os outros regimes são regimes ditatoriais que destroem, que matam, que têm por fim cessar a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Então, me assusta muito, na verdade, me apavora ver um padre defendendo regimes ditatoriais, defendendo um modelo econômico que só promoveu a desgraça e o genocídio. Então, isso para mim é extremamente assustador, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, coloca aqui, deixo claro, então, em primeiro ponto, né, a excomunhão automática. Em segundo ponto, coloco aqui que qualquer espécie de manifestação do presidente Lula em relação à Ucrânia é uma manifestação incorreta, né? Demonstra falta de conhecimento, demonstra ignorância em relação à realidade do leste europeu e a relação ditatorial da Rússia, né? Por fim, eu concluo aqui colocando que hoje era um dia que o presidente deveria estar no Brasil focado na segurança das crianças que estão sendo constantemente atacadas, sem nenhuma espécie de investimento por parte do ministro da Justiça, que disse ter destinado 150 milhões de reais para a patrulha escolar. 150 milhões de reais dá, em média, R$ 8 por dia por escola no Brasil, né? Então, assim, um investimento pífio comparado, por exemplo, com os 10 bilhões da cultura. Então, o que a gente conclui aqui, Kiss e ouvintes, é que realmente o governo Lula ele sofre de um problema muito grave de prioridades. Ele não sabe o que é prioridade. Prioridade é a segurança, prioridade é a vida, prioridade é, claro, o povo brasileiro, a liberdade e a vida. Então, fica bem claro, por tudo que foi dito aqui, que realmente as prioridades do governo estão absolutamente incorretas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, deputado. Deputado Padre João? Primeiro que nós estamos numa semana da Páscoa, e só existe essa Páscoa porque alguém foi assassinado. Assassinado porque ele pregou o bem comum, dividiu o pão, né? E contestou a concentração de bens. A marca dos primeiros cristãos era que tinham tudo em comum. Os cristãos tinham tudo em comum. Essa foi a primeira marca dos cristãos. E como ele contestou a ordem, enfrentou autoridades políticas, religiosas, os sumos sacerdotes daquela época, pregou o bem comum, pregou a partilha e dividiu o pão, né, para os famintos, ele foi assassinado, porque ele buscou igualdade.
que não poderia excluir ninguém, nem a prostituta, nem o coxo, porque eram todos excluídos. Os leprosos não podiam conviver, as pessoas enfermas não podiam conviver. Então, eu quero dizer que, pelo contrário, viu, deputado, a gente está em perfeita comunhão com o Evangelho, com Cristo e com a Igreja. Segundo lugar, que o Lula ele sabe o que é prioridade. Prioridade é comida no prato do brasileiro. Prioridade é emprego e renda. Por isso que o próprio Bolsa Família. Prioridade é moradia. Por isso a retomada de fato do Minha Casa Minha Vida. Prioridade é investir na família. E a família, o novo Bolsa Família é mais de R$600 e R$150 para cada criança. R$50 para se tiver um jovem de 7 a 18 anos. Então, é dinheiro que vai circular no município, garantindo emprego e renda e mobilizando a microeconomia também local. Ele sabe o que é prioridade. Prioridade é dialogar com as nações, como a China e a Rússia, né? Como a África do Sul. É estratégico, é muito estratégico. E a Índia, olha, são os grandes consumidores, mas que também têm ciência, têm tecnologia. Então, esse intercâmbio ele é fundamental para a gente retomar os grandes investimentos no nosso país. Por isso que ele está no caminho certo, com vários ministros que estão junto, e o deputado, enquanto delegado, sabe muito bem que a segurança nas escolas é responsabilidade do governo do Estado. E o governo federal não tem se furtado em contribuir, mas a responsabilidade, enquanto delegado, ele sabe muito bem que é de responsabilidade do governo do Estado, em primeiro lugar, né? E não do presidente da República. Estamos no rumo certo, que é garantir a dignidade para o povo brasileiro, com comida, emprego, renda, moradia, assistência e cuidado com o meio ambiente que vamos ter através do satélite, que é matéria também dessa viagem à China. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Prazer falar com você, Pedro Vasconcelos, dialogar também com o delegado Paulo Belinski. Obrigada pela gentileza, deputados, por virem ao Meio Dia em Brasília. Esse programa é um programa que a gente traz duas figuras antagônicas de dois lados distintos para debaterem assuntos que estão em evidência no momento. Obrigada por manterem aí o debate a alto nível e as portas do Meio Dia estão abertas, sempre que quiserem conversar e trazer outros temas de relevância para a sociedade. Obrigada pela gentileza. Disposição. Tchau, tchau.